Eu quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Manaim, no canal 126, via Embratel. Também aqueles que nos acompanham pelo canal 85, pela Sky Livre. E também aqueles irmãos que estão nos assistindo pelas plataformas digitais, o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. E no episódio de hoje nós vamos tratar a respeito de um assunto que é o mistério. Nós vamos falar aqui um pouco a respeito dos mistérios da ciência que já foram desvendados e alguns outros mistérios que perduram ao longo do tempo. E também falaremos daqueles que são os mistérios que estão contidos na Palavra de Deus. E já estamos aqui com o nosso irmão, membro do grupo Ciência e Fé, Amém. professor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, irmãos. Muito bem. Eu acho que para tratar a respeito desse assunto, pastor, que é um assunto muito vasto, falar de mistérios da ciência, nós poderíamos aqui talvez gravarmos uns 4 ou 5 episódios só para falar de mistérios que a ciência não conseguiu desvendar. Muito tempo, né? Certo. Então hoje nós vamos falar a respeito de alguns, até de uma forma particular a gente vai conseguir, inclusive, fazer uma abordagem profética em cima desses mistérios. Mas para a gente poder introduzir esse assunto, eu gostaria de ler um texto da palavra que está em Lucas, no capítulo 8, verso 10. O texto nos diz assim: E ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então essa passagem aqui do Senhor Jesus, mas quando nós olhamos esse aspecto, professor Tiago, da ciência, dos mistérios, como que a ciência ela realiza, né, o seu processo investigativo? A gente tem hoje a metodologia científica. Então você tem lá o levantamento de um problema, então o cientista ele vai fazendo uma observação em torno daquele fenômeno, vai elaborar suas hipóteses e para saber se aquelas hipóteses são válidas ou não, ele vai passar então pela metodologia da experimentação. Então, alguns experimentos serão realizados e ali ele vai lançar mão daqueles dados, verificando se aquela hipótese é correta ou não. Então, de uma forma bem simples, né? A gente está falando de um tipo de metodologia científica, mas quando a gente vai falar de uma forma mais amplificada da ciência, a gente vai perceber que, dependendo da área do conhecimento, existem outras estratégias para poder chegar a uma determinada conclusão. Mas estamos falando aqui principalmente do campo das ciências da natureza, né? Sim. O senhor gosta muito da física, né, e tudo mais, da astronomia, tem mais facilidade, e isso engloba também a própria química, a própria biologia. É verdade. Mas, enfim, ainda com o exercício da metodologia científica, a ciência ela vai encontrar algumas respostas, muitas vezes vão elaborar teorias, modelos, né, para poder construir tudo aquilo que ela descobriu, mas alguns mistérios eles acabam perdurando ao longo do tempo, sem achar as respostas devidas. Eu gostaria de começar esse assunto para falar, por exemplo, de um mistério da ciência que é em relação à água. Então, a água ela tem que ter surgido em algum lugar. Sim. E como que essa água chegou, por exemplo, no nosso planeta? Tem resposta para isso, professor Tiago? Hoje, esse é um dos grandes mistérios aí do surgimento do universo, é como que a água chegou no nosso planeta. Por que isso é um mistério? Porque a gente não consegue formular uma teoria que atenda todos os requisitos. Então a gente tem algumas teorias, algumas hipóteses, né, que o homem pensa que foi desse jeito, daquele jeito, mas a gente não consegue ter uma teoria que fala assim, não, é assim e pronto. E esses mistérios, é bom a gente fazer a diferença, que esses mistérios da ciência, à medida que o homem ele vai adquirindo seu conhecimento, à medida que vai surgindo novas tecnologias, nós vamos conseguindo avançar nesses mistérios. Mas como você falou, alguns deles eles perduram muitos e muitos anos e possivelmente muitos deles a ciência nem vai alcançar esses mistérios do universo criador, desse universo nosso, muitos deles a ciência nem vai conseguir alcançar dada a proximidade da volta do Senhor Jesus. Então nós temos muitos mistérios, e um desses mistérios é a água, como que a água chegou no nosso planeta.
os modelos não conseguem explicar muito bem como que essa água chegou. E existem algumas teorias, eu vou mostrar aqui para os irmãos um slide, que mostra algumas dessas teorias de como que a água chegou aqui. Um deles é o surgimento ali de várias colisões com a Terra no seu início de vida, várias colisões de cometas que eram formados basicamente por gelo. Então esse cometa ele batia na Terra e ali ele ficava um pouco da água e assim sucessivamente durante alguns milhões, bilhões de anos, até que a água pudesse ser totalizada nessa quantidade de água que nós temos aqui no nosso planeta. Só que essa teoria ela não se sustenta por questões físicas e químicas também, né? Outra hipótese é a colisão de um asteroide gigantesco de gelo e que aí distribuiu toda a água que nós temos hoje no planeta. É também uma hipótese que também não é muito aceita, mesmo no meio do meio acadêmico, né? E uma outra hipótese que é a junção disso tudo, que é a poeira cósmica com vapor de água veio naquela terra primordial ali, onde assim se entende que a Terra foi formada, com alguns objetos que são chamados de planetesimais, que são planetas pequenos que colidem e começam a fazer parte de um planeta. Então, essas hipóteses são hipóteses levantadas, mas que não têm embasamento assim, científico. São hipóteses que a gente imagina como que isso aconteceu. Mas o interessante é que a ciência ela tem uma visão que já é estabelecida, que é o seguinte: a água é mais antiga, muito mais antiga, por exemplo, do que o Sol. E a água que tem no nosso planeta ela é uma água que existe desde o início do universo. A gente não sabe como que ela surgiu, mas sabe que ela surgiu nos primeiros momentos do universo. E aí, até um estudo científico que mostra isso, né? Que a água na Terra pode ser mais antiga que o Sol. Isso foi um novo estudo astronômico. E esse estudo ele fala isso, que a água que existe na Terra, ela é mais antiga do que o próprio Sol. Ou seja, ela existe antes que o Sol fosse formado. E quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver que corrobora com a palavra, né? A palavra do Senhor, ela fala isso, que o Senhor primeiro criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia água, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E só no quarto dia que ele vai criar o sol como um luminar. Então, nesse ponto, a ciência e a palavra, elas estão coerentes. Mas a gente tem que entender que é o seguinte, que a palavra ela sempre vai trazer a verdade absoluta. E aí nós vamos ver que em muitos momentos, a ciência, em algum momento da história, diverge da palavra, mas lá na frente descobre uma nova coisa que ali a palavra já estava estabelecida. Isso é maravilhoso para nós. E o mais interessante, a água, por exemplo, ela tem algumas questões nela, algumas propriedades que são, assim, divergem em muitos aspectos de outros elementos. Por exemplo, a água no nosso planeta, dado a pressão e a temperatura, ela deveria ser gasosa, mas ela se encontra no estado líquido. A água, por exemplo, ela consegue vencer a gravidade em ali capilares bem minúsculos, né, caninhos bem pequeninos, ela consegue vencer a gravidade e subir. E isso acontece dentro das plantas, que ela consegue subir e atingir as partes ali maiores da planta. A água também, uma água quente, em alguns momentos, congela mais rápido do que uma água em temperatura ambiente. Então ela tem comportamentos que não são padrões dentro da química. Então é um mistério mesmo, a água é um mistério. E não, por acaso, é que o Senhor ele foi didaticamente, ele fala, olha, eu sou a água da vida. Por que ele fala isso? Porque nós, como cientistas, nós sabemos que a água ela é essencial para a vida. Ela é essencial para o surgimento da vida. E por saber disso, até os cientistas procuram em outros planetas, em outras partes do universo, a presença de água para ali ter possibilidade de vida. Então eles procuram sempre água, carbono, alguns elementos, e a água é um deles. Porque a água é essencial para a vida. E aí o Senhor, de forma didática, ele faz isso conosco. Olha, eu sou a água da vida. Porque para a nossa vida espiritual, nós precisamos entender que o Senhor é essencial. Isso. Sem o Senhor não existe vida espiritual, porque Ele é a vida, né? Então nós precisamos, o Senhor de forma didática, Ele nos ensina isso, através de um mistério da ciência, Ele nos mostra um mistério espiritual, que é Ele como a água da vida, como essencial para a nossa vida espiritual, né? Isso é extraordinário. Só para contextualizar, isso
o senhor acabou de falar a respeito de Jesus como a água da vida, né? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, o Senhor Jesus é aquele que tem a água viva, é aquele que dessedenta a alma do homem e que pode transportá-lo para a vida eterna, né? E o Senhor fala isso de uma forma didática, é para nós entendermos mesmo, para chegar ao nosso conhecimento igual ali. Olha, a minha alma tem sede. Mas como que a alma tem sede? Se a sede é algo inerente desse corpo humano, né? Mas ele fala de uma forma didática justamente porque a nossa alma, ela anseia pelo Senhor. A minha alma tem sede, sede do Deus vivo, ou seja, assim como quando eu estou com sede, eu desejo lá tomar um copo de água, a minha alma o tempo todo ela deseja o Senhor na vida dela para saciar essa sede da alma, né? Exatamente. E o professor Tiago falou aqui a respeito do tanto que a água é essencial para a vida. Então a gente vai partir agora, pastor Tiago, para um outro mistério, que é o mistério que se refere à própria vida. Aliás, quando a gente fala da vida, a ciência ela tem inclusive uma dificuldade muito grande de conceituar a vida. É difícil. O que é a vida? Né? Como é que você vai conceituar a vida? É uma coisa muito difícil. Tanto que você precisa de uma série de propriedades para poder caracterizar um elemento como vivo. Um deles, por exemplo, é ter célula. Só que aí quando você vai olhar para o ambiente, no mundo microscópio, existem os vírus, que nem células são, eles são moléculas. E aí tem a discussão na própria ciência, é um ser vivo, não é? Então tem vários questionamentos, né? Então o próprio conceito da vida e a própria origem da vida, né? Então a gente tem, por exemplo, nesse cenário que foi uma hipótese elaborada por Oparin e Haldane na década de 20, simulando o que seria a atmosfera primitiva, todas aquelas descargas elétricas, aqueles compostos químicos que deram resultado a uma sopa primordial, um mar com uma série de substâncias que formaram substâncias orgânicas e, por sua vez, células, e daí vai. Isso nunca foi comprovado, embora já foi feito vários experimentos com relação a isso, nunca se chegou a uma conclusão a respeito de como a vida aconteceu. A gente pode até falar, assim, de uma forma categórica, que a ciência ela não tem a menor ideia de como que a vida foi formada. E aí, mais uma vez, quando nós entramos na palavra, nós encontramos essa resposta. Então, nós falamos do Senhor Jesus, né, como a água viva, a única que pode descedentar a sede do homem, e a gente vai ver também que o Senhor Jesus, como a própria palavra, aquele que criou todas as coisas. Então, lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 11, vai falar que da primeira forma de vida criada por Deus, relacionada ao reino vegetal, e disse Deus, né? Então, produz a terra erva verde. Então, ali, o poder da palavra. Todos os mecanismos que a ciência, por certo, jamais vai conseguir descrever o surgimento da vida, nós vamos observar que está ali contida na própria palavra do Senhor. E há outros mistérios da ciência que já foram desvendados, mas que por muito tempo trouxeram grandes discussões. Vou trazer um exemplo aqui que hoje para nós parece ser banal. Absurdo, né? Absurdo. Por exemplo, a geração espontânea. A geração espontânea, muitos estudiosos, muitos cientistas acreditavam nessa ideia até o século XVII. Só para explicar para quem nos acompanha, está nos acompanhando em casa, pelas mídias sociais, o que é geração espontânea? Eles acreditavam que o inanimado poderia gerar vida. Por exemplo, uma lama poderia, ao longo do tempo, fazer com que surgissem lagartos, cereais misturadas com lixo poderiam fazer surgir roedores, e daí vai. Inclusive, até existe um documento, isso é documentado. Uma experiência. Né? Um médico, o belga Jean-Baptiste Van Helmont, no século XVII, ele propõe uma receita para as pessoas criarem ratos em casa a partir do inanimado. Então ele coloca ali os ingredientes, né, camisa suja, milho ou trigo, deixar num cantinho da casa, um ambiente escuro, e eles se transformaram em ratos. Isso aí
as pessoas acreditavam nisso, piamente. Até que chegou, ainda no século XVII, mais precisamente no ano de 1668, um estudioso italiano, Francesco Redi, elabora um experimento muito simples, mas que cai por terra completamente a geração espontânea, pelo menos na vida macroscópica. Então ele pega 2 frascos e coloca carne dentro deles. Um ele veda completamente, o outro não. Então a gente vai percebendo que a carne no frasco que está vedado, ela permanece como carne. No frasco que está destampado, aparecem moscas, larvas de moscas. E aí os que defendiam geração espontânea falavam assim, mas isso aí, então a carne está gerando vida mesmo? Na verdade não, as moscas vinham do ambiente externo, pousavam, deixavam seus ovos, os ovos eclodiam as larvas e ali surgiu então essa forma de vida, né? Então a biogênese, ela ficou comprovada, pelo menos no mundo macroscópico. Só que, percebam só uma coisa, alguns anos depois, descobriram a existência dos micro-organismos. E aí surge aquela ideia de novo, será que os micro-organismos não surgiriam do inanimado? E aí, ao longo de praticamente 2 séculos, os cientistas ficavam debatendo esse assunto sem chegar a uma conclusão, debates científicos históricos promovidos por John Needham e Lázaro Spallanzani. John Needham defendia a geração espontânea e o Spallanzani a biogênese, que somente a vida pode gerar vida. Eles ficaram debatendo eles tinham experimentos bem interessantes, mas não chegaram a conclusão nenhuma disso. Até que, no ano de 1860, um cientista francês, Louis Pasteur, ele desenvolve um experimento. Não vou detalhar esse experimento, porque aí vou gastar aqui um bom tempo com isso, constatando que somente a vida pode gerar vida. Então, a geração espontânea foi desbancada por completo. Mas perceba que o tempo que se gastou, porque isso aqui foi só no século XIX que ele conseguiu comprovar isso daqui. E se a gente for parar para pensar, não tem tanto tempo assim. Para descobrir que a vida definitivamente ela só pode surgir por meio de uma outra pré-existente. E a gente vai observar isso de uma forma muito interessante na palavra, porque esse mistério que perdurou por uma boa parte do tempo, a Bíblia já falava como que isso iria se suceder. Biogênese, essa palavra do grego, no original grego, quer dizer origem da vida. Então Deus, quando Ele cria a vida, Ele estabelece esse princípio científico que é a própria biogênese. Então Deus os abençoou dizendo, ou seja, a sua palavra, frutificai e multiplicai-vos. Então Deus determinou pela sua palavra como a vida ela daria a sua continuidade aqui na Terra. É isso aí. Então nós vemos esse mistério desvendado na própria palavra, pelo poder da palavra de Deus. Então, a gente vai observar, inclusive, que se a gente for extrapolar a biogênese científica para uma biogênese espiritual, biogênese da fé, nós vamos observar uma coisa interessante. Jesus, Ele é o autor da vida. Então, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, nós fomos gerados, aí falando da salvação do homem, nós somos gerados pelo próprio Senhor Jesus. Não há como o homem obter vida eterna por outro caminho. Só existe um caminho, é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós somos gerados pela palavra da verdade. A mesma palavra que criou todas as coisas é a palavra que nos chamou para a presença do Senhor. Então Ele nos deu a vida. Né? Isso é muito interessante, esses mistérios, né, que fazem parte do contexto científico, mas que as respostas estão na palavra. A ciência busca esse start aí, onde é que deu o start da vida? E não consegue achar porque o start é um mistério, porque veio da eternidade, né? A palavra de Deus é que gera todas as coisas. Né? Exatamente. Muito bem. Eu gostaria de convidar agora um outro membro do grupo Ciência e Fé para participar aqui conosco desse episódio. É o professor Miguel Faria Lima. Ele é graduado em odontologia pela PUC Minas, é mestre em clínicas odontológicas, na área de prótese dentária e também
pela PUC Minas, é pós-graduado em plantodontia e em epidemiologia pelo Instituto Albert Einstein e tem atuação em clínica em prática privada. Professor Miguel Faria Lima, paz do Senhor, gostaria que o membro do Grupo Ciência e Fé pudesse falar a respeito de alguns mistérios que agora estão relacionados ao corpo humano, mais precisamente em relação ao sangue. Se eu pudesse fazer uma abordagem nesse sentido com a participação desse episódio. A paz do Senhor, professores que estão à mesa, e também a você que está nos assistindo em mais este programa do Grupo Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Quão maravilhoso é adentrarmos nesses assuntos que falam do mistério, como os professores Tiago, professor Willer já falaram sobre a água, sobre a vida. Nós vamos falar um pouco também sobre outro mistério, um assunto que tanto nos interessa, que é o sangue. E os mistérios, eles estão envolvidos, porque no sangue nós temos o envolvimento da água e também temos o envolvimento da vida. Se olharmos para o sangue, 92% do plasma é água. E a função do sangue circulando no organismo é para gerar vida e para preservar a vida que há em nós. Vou fazer uma pergunta para você que nos assiste neste momento. Qual a semelhança do sangue que está circulando nos nossos corpos neste momento e com uma explosão que aconteceu no universo, em que houve uma nucleossíntese, que é a explosão de uma supernova, e que liberou meteoritos que neste momento viajam pelo universo. Se formos pensar no carreador, a hemoglobina que existe nas células dos glóbulos vermelhos do nosso sangue, elas estão levando oxigênio para dar toda a energia necessária para todas as células do organismo. E esse ferro, ele veio de uma explosão que aconteceu de uma estrela vermelha, de uma supernova, que quando explodiu, liberou esse ferro que hoje faz parte do nosso sangue, que carregando oxigênio para todas as células, elas vão ali promover todo o metabolismo. Então, uma das funções do sangue, que é adentrar no corpo, levando o oxigênio, levando o alimento necessário e também purificando, porque quando o sangue retorna pelas veias, ele traz o gás carbônico, o CO2, que vai ser eliminado do organismo, não deixando que o organismo sofra nenhum processo de intoxicação. O sangue tem esses mistérios. Quando o embrião ainda está sendo formado, nos primeiros momentos, nós sabemos que células se agrupam ainda antes do embrião ser formado, na faixa de 21 dias, 3 semanas, essas células que vão se agrupando, elas têm a função de depois se transformarem no sangue. Da mesma maneira que o coração, células específicas começam a se organizar e já começa a ter a indução de pulsar. Então nós vemos como que é maravilhoso o mistério da vida, porque à medida que o embrião vai crescendo, as células do coração vão se especializando, formando os átrios, ventrículos, e há células específicas que vão se agrupando, já consolidando os vasos sanguíneos e depois consolidando o próprio sangue. Mas há um mistério em tudo isso. No sangue, nós temos a presença de uma célula primordial, célula tronco, que vai originar a todas as outras. E se nós aplicarmos isso profeticamente, uma célula só gerando todas as outras. Se nós lermos no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós podemos aplicar como é maravilhoso saber que de um só surgiu
toda a salvação, surgiu todo o cumprimento de um projeto. No livro de Hebreus, fala também da maravilha da medula que produz esse sangue, mas é uma célula tronco apenas, uma célula primordial. E vamos ler Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E nesse mesmo capítulo fala: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então nós vemos que foi ele que cumpriu o projeto, foi ele que foi à cruz do Calvário. E ali ele verteu o seu sangue, que tipifica o Espírito Santo, que neste momento, circulando no corpo de Cristo, que é a igreja fiel do Senhor, levando o alimento, que é o Espírito Santo que revela o mistério da palavra revelada, o alimento que é a igreja se fortalece. E esse Espírito Santo que foi dado pelo único Salvador, a célula primordial é ele, Cristo Jesus, o Senhor. E através dele formou o corpo de Cristo. E ele chamou a cada um para dar uma função. Então tudo surgiu dele. Ele nos elegeu, ele que faz o chamado, e ele que deixou o Espírito Santo dele, que tipifica esse sangue que ele circula no corpo, levando o alimento, tirando aquilo que não faz bem ao corpo. E esse mistério é maravilhoso, porque o sangue, ele contém a água, que fala da palavra revelada, e essa palavra revelada do Senhor, a doutrina do Pai, nos dá a vida e a vida eterna. Louvado o nome do Senhor. Muito bem, estamos de volta. Agradecer ao professor Miguel Faria Lima pela participação, por essa contribuição. O sangue realmente é um mistério maravilhoso e a aplicação também da palavra é essencial, né? Nós vemos claramente essa doutrina na palavra de Deus, que é o que impulsiona a igreja, é o que dá vida para a igreja, né? Muito bem. Professor Tiago, alguma outra colocação para a gente poder fazer em relação desses mistérios da ciência? Sim, nós temos um mistério que é a singularidade, né? O que é isso? Dentro daquilo que é as leis ou as forças do universo, por assim dizer, nós temos 4 forças que são primordiais, que é a força da gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Nós não vamos entrar em detalhes sobre essas forças, mas aqui é só para exemplificar. Nós precisamos achar uma singularidade entre essas 4 forças. Como a gente disse no início, a gente está falando aqui no programa, a ciência ela precisa entender um mistério para depois avançar e depois ela entende outro. E assim ela vai sucessivamente como se fosse um passo de cada vez, né? E chega momentos que a gente esbarra cientificamente no mistério e a gente fica ali por muitos anos. Como você falou do mistério da vida, da biogênese, 200 anos para depois conseguir vencer isso. Então a ciência isso é normal. A gente vai e encontra um mistério desse universo criador, né? E a gente demora tempo, às vezes demora muitos anos para conseguir entender. E depois que entende, a gente consegue avançar para um próximo mistério e assim sucessivamente. Isso está até descrito na palavra. Em Provérbios fala assim, ó, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Então, nós vamos investigando e vamos aprendendo ao longo do tempo. E aí tem um mistério que existe hoje, que é a singularidade, que é onde todas essas forças aí, elas podem convergir em um ponto só, em uma coisa só. E hoje isso é muito difícil, a gente atribuir a força gravitacional
no universo quântico, isso é muito difícil. Aquelas leis que regem o universo quântico já não funcionam aqui para o universo macroscópico e também é difícil de entender. Então, essas divergências, o mundo hoje entende que existe uma singularidade em algum lugar. E aonde os cientistas entendem que existe essa singularidade é num buraco negro. Esse que é um objeto também muito misterioso. Muito misterioso. A gente tem, assim, pouca noção daquilo que existe, de como são muitas teorias, mas é um objeto muito misterioso. Mas ali nós temos ali alguns aspectos dele, que é o ciclo de acreção, ali onde todas as coisas estão girando. Nós temos ali o horizonte de eventos. O que é o horizonte de eventos? A partir daquele momento, dali para dentro do buraco negro, nem a luz mais escapa. Então toda a informação que existe lá dentro não consegue ser retirada. E aí a gente acredita que lá dentro existe a singularidade, que é um ponto no espaço-tempo onde está tudo convergido para um ponto infinitesimal, e ali todas as leis, elas convergem para um lugar só. A gente pode entender essas 4 forças num lugar só, ok? E aí, para mostrar para os irmãos como funciona, esse aqui seria a representação de um buraco negro, ali o horizonte de eventos, a gente fala. Lá no meio, onde a gravidade é mais forte, mais intensa, é que se acredita existir essa singularidade. Então, enquanto nós não alcançarmos isso, nós não conseguimos avançar nesse mistério. E por que nós estamos falando isso para os irmãos? Não por uma questão física, mas é justamente para mostrar para os irmãos o seguinte, que a ciência, de forma geral, ela procura entender os mistérios desse universo. E ela vai gradativamente caminhando à medida que vai descobrindo esses mistérios, né? E algumas vezes ela para e fica ali por um tempo, e isso é normal. Mas se a gente traz para o universo redentor, nós também vivemos por um mistério. Só que não é um mistério desse universo criador, é um mistério do universo redentor. E aí cabe aqui a gente falar o seguinte, olha, não existe evangelho, ou seja, não existe evangelho se não tiver mistério. Nós, como servos do Senhor, nós temos que alcançar o mistério para alcançarmos aquilo que é o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. E esse mistério nós não conseguimos alcançar pela essa razão humana. A razão humana ela não consegue nem alcançar os mistérios desse universo criador, que dirá do universo redentor a qual ela não tem acesso. Então, mesmo tendo acesso a todas as informações que existem no nosso universo, a gente olha, a gente analisa, a gente testa, e ainda assim surgem mistérios que a gente não consegue avançar. Mesmo tendo acesso a tudo isso, nós não conseguimos entender esse mistério desse mundo. Que dirá o mistério redentor, que pela nossa razão nós não temos acesso. Mas o Senhor Jesus, ele nos proporcionou um acesso, que é o clamor pelo sangue de Jesus, a comunhão, que o Senhor nos ligou a esse universo redentor. E aí nós temos um texto que fala exatamente isso, olha. Aqui é Paulo falando, né, aos Efésios, ó, como me foi esse mistério manifestado pela revelação. Então a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, o mistério da obra redentora não se alcança pela razão. Senão estaria escrito ali, ó, esse mistério foi manifestado pela razão. Verdade. Não está, ó. Esse mistério foi manifestado pela revelação. Então a revelação do Espírito Santo, que faz parte da obra redentora, que revela esse mistério. E aí Paulo continua falando, como acima há pouco eu vos escrevi, pelo que, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, eu posso falar para você o mistério que o Senhor revelou para mim. Eu posso dar meu testemunho, mas esse mistério ele só diz respeito a mim. Você tem que ter uma experiência com o mistério. Isso mesmo. Porque você precisa ter a sua compreensão do mistério. E a compreensão é a mesma, porque o Espírito Santo que revelou a um, revela a outro, e isso é maravilhoso. E ao final do versículo ele fala assim, olha, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito Santo. Então aqui nesse versículo nós já achamos quem é o que revela o mistério. É o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor. Maravilha. Então é revelado, nós precisamos ter acesso a esse mistério, porque esse mistério nos leva a compreender e entender as coisas que veio da eternidade. Maravilha. E não é pela razão. Se nós formos confiar na razão, nós não vamos alcançar lugar algum na eternidade. Mas é pela ação do Espírito Santo. É isso mesmo, né? Resumindo, né? Então a ciência
ela tem os seus mistérios, a obra criadora, que ela não consegue desvendar, e tampouco ela vai conseguir alcançar os mistérios que estão contidos na palavra. Então nós, cada um de nós, como o professor e pastor Tiago Costa trouxe, nós conseguimos alcançar este mistério pela operação do Espírito Santo, é pela revelação que nós vamos entender o projeto de Deus para as nossas vidas, né? Isso é importante nós entendermos nesse momento, irmãos, porque nós estamos chegando no momento do arrebatamento. E aí o Senhor vai nos revelando, nos preparando para esse grande dia. Por isso a importância do estudo da escola bíblica, por isso a importância de entendermos o que é razão, o que é revelação, a importância de entendermos o que é verdade absoluta, o que é verdade relativa. Isso são todos temas de seminário, de programas anteriores, mas o objetivo do Espírito Santo é que nós tenhamos ali base espiritual para nós entendermos o grande dia que virá, que é o arrebatamento da igreja. Maravilha, nós poderíamos ainda falar muito mais a respeito desse assunto, né, que é muito vasto, mas vai ficar para uma outra oportunidade, tá, professor Tiago Costa? A paz do Senhor, até o próximo episódio. Agradecer também a participação daqueles que estiveram conosco neste episódio sobre o mistério. Se você deseja saber mais a respeito de outros episódios do Grupo Ciência e Fé, há uma playlist no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, lá você vai ter acesso a todos eles. Você vai poder assistir e compartilhar com todos aqueles que estão à sua volta. Desejar a todos a paz do Senhor Jesus.